Você tem dúvidas sobre o que é frete FOB? Este tipo de frete tem origem na expressão em inglês Free on Board, que em tradução livre significa livre a bordo. Mas afinal, o que isso quer dizer e quais as diferenças entre FOB e CIF? Eu sou a Luísa do Simples CTE e neste vídeo vamos esclarecer tudo sobre o frete FOB para você. Vamos acompanhar? A contratação de serviço de frete envolve várias questões que vão além do valor cobrado pela transportadora. Isso inclui as condições de pagamento e de quem será o responsável por arcar com os custos e riscos do transporte. Na verdade, contratar um frete é uma negociação de compra e venda. Quando o frete é FOB? Como você viu na introdução deste vídeo, a sigla FOB vem da expressão em inglês Free on Board. Isso quer dizer que o frete é de responsabilidade do comprador, ou seja, temos o que é chamado de frete a pagar. Nesse tipo de frete, a responsabilidade do embarcador acaba assim que a mercadoria é despachada, ou seja, assim que ela é entregue para a transportadora. O frete é considerado FOB quando o destinatário é quem fica responsável por contratar a transportadora e por arcar com o pagamento do frete, já incluindo os custos do risco do transporte. Frete FOB é por conta de quem? Quando o cliente escolhe o frete FOB, ele se torna o responsável pelo pagamento do transporte e do seguro das mercadorias. É comum que esse pagamento seja feito diante do recolhimento do produto. O pagamento do frete FOB não será incluso no valor da compra. Por esta razão, o valor do frete não é destacado na nota fiscal. Para explicar melhor como funciona o frete FOB, vamos a um exemplo? João compra uma máquina de fazer gelo no fornecedor Gelados S.A. O fornecedor Gelados S.A. avisa ao João que o frete da máquina é por conta do comprador. João contrata a transportadora Maria Ltda para realizar o serviço de frete. O preço deste serviço foi cotado antes de fechar negócio e já inclui a gestão dos riscos do transporte, ou seja, inclui o seguro da carga. A empresa Gelados S.A. emite uma nota fiscal em nome do João e avisa a transportadora que já pode fazer a coleta. Nessa nota fiscal eletrônica consta a modalidade de frete FOB e o nome da transportadora responsável. A transportadora Maria coleta a mercadoria e emite um CTE com os dados da nota fiscal. Neste CTE consta que o tomador, pagador do frete, é o João. João paga a mercadoria para a empresa Gelados S.A. e paga o frete para a transportadora Maria. Qual a diferença entre frete CIF e frete FOB? As duas siglas, CIF e FOB, têm origem no inglês e têm relação direta com o momento em que o pagamento do frete será feito. CIF é a sigla de Cost, Insurance and Freight, que significa custo, seguro e frete. Nessa modalidade, é o vendedor ou embarcador da carga que se responsabiliza pelo custo do frete até que a mercadoria seja entregue ao cliente. FOB, como já vimos, é a sigla de Free on Board, que significa livre a bordo. Neste caso, a responsabilidade do embarcador termina assim que as mercadorias são despachadas, entregues para a transportadora ou para o próprio destinatário. O que diferencia o frete CIF do frete FOB é quem será responsável pelo pagamento do serviço de transporte. Quando o frete é CIF, a responsabilidade sobre o transporte e o seguro da mercadoria é da empresa que fornece o produto. Nesse caso, o pagamento é feito na origem e os custos já estão inclusos no preço de venda, que é repassado para os clientes. Resumindo, no frete CIF, o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é o responsável pela mercadoria até que seja entregue no destino. No frete FOB, é o destinatário quem paga pelo frete e pelo seguro da mercadoria. Agora, vamos entender as particularidades do frete FOB. Geralmente, o frete FOB é mais utilizado nas entregas entre negócios B2B, principalmente quando a carga possui valores altos e, consequentemente, um frete mais caro também. É o caso do exemplo que você viu aqui no vídeo anteriormente. Algumas indústrias costumam utilizar o frete FOB, pois como compram de diversos fornecedores, que também são fabricantes, podem ter uma ou mais transportadoras de confiança para fazer os fretes. Particularidades do frete CIF. Frete CIF é bem comum em negócios entre empresas e cliente final, B2C, ou naqueles que possuem um alto volume de remessas para clientes diferentes. O frete CIF é muito utilizado em e-commerce,
onde o consumidor paga pela mercadoria e pelo frete ao mesmo tempo, quando fecha o carrinho de compras. A escolha do frete CIF pelas empresas acontece devido à complexidade de se ter modalidades distintas de frete para cada cliente, principalmente quando tiver frete FOB envolvido. Então, é mais simples o embarcador cotar e contratar o frete com uma ou mais empresas de transporte para realizar todas as entregas dele. E como calcular o frete FOB? Os principais fatores para calcular o frete FOB são peso da mercadoria, volume da mercadoria, cubagem, valor da nota fiscal total da mercadoria, distância entre o local da coleta e o local da entrega, os modais de transporte que serão envolvidos, pedágios e tributos, cálculo de frete para carga com volume maior que o peso. Em relação ao peso, é preciso levar em conta que o tamanho ocupado pela mercadoria também influencia no cálculo do frete. Quando o peso físico for menor que o tamanho da carga, o volume ocupado será levado em conta no valor do frete. Para fazer o cálculo, se utiliza a chamada cubagem, que significa calcular a metragem cúbica ocupada pela carga e adicionar um valor a mais no frete, da seguinte forma: comprimento x, largura x, altura x é o fator da cubagem. A ideia é relacionar o peso da carga ao espaço que ela ocupa no veículo. No caso dos caminhões, 1 metro cúbico ocupado equivale a 300 kg. Caso a carga seja de um alto valor, o custo do frete levará em conta o valor da nota fiscal. Assim, se adiciona uma taxa que é conhecida como ad valorem, ou frete-valor, que indica um percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do frete, a fim de cobrir os riscos do seguro da carga de alto valor. É muito importante levar o valor da mercadoria em conta, pois aquelas com alto valor agregado podem exigir cuidados diferenciados, o gerenciamento de riscos. Isso pode incluir até mesmo a necessidade da contratação de um serviço de escolta, por exemplo. A distância percorrida e o valor do frete FOB são variáveis diretamente proporcionais. Isso quer dizer, quanto maior o percurso, maior será o custo aplicável. A base do cálculo também leva em conta os gastos com combustíveis e pedágios. Por fim, também há a cobrança de tributos e impostos, como ICMS e ISS. Para concluirmos, o valor do frete FOB é composto pelas variáveis que você viu acima. É por isso que o cálculo manual desse tipo de frete é tão complicado e dá margem a erros que podem gerar prejuízos. A boa notícia é que hoje em dia não é mais preciso fazer essas contas manualmente, pois existem softwares inteligentes para isso. O Simples CTE, por exemplo, calcula o valor do frete automaticamente, levando em conta a tabela da transportadora e todas as variáveis envolvidas, como peso, distância, valor da carga, dentre outras. Até mais!